Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Ao final dela eu quero que você saiba compreender o significado e calcular os elementos usando a fórmula. Vamos então lembrando aí sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? Um corpo parado em repouso tende a ficar em repouso. Lembrando que a inércia é o estado natural, quer dizer, se ele está parado, ele permanece parado, mas se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. A segunda lei, que é a que a gente vai ver hoje, ela fala que a mudança é proporcional ao estado. Quer dizer, ele vai mudar em conformidade com o que nós estamos fazendo. Se você bota mais força, vai mais longe, se você botar menos força, vai mais perto. Ou, se o peso é maior, ele vai precisar de mais força ou ele vai mais perto mesmo. E a terceira lei, que vai ser da próxima matéria, o princípio da ação e reação. Se você empurra numa direção, você vai receber o empurrão da direção contrária. No princípio fundamental da dinâmica, essa segunda lei, ele diz o seguinte: se você tiver uma caixa mais pesada, você vai precisar de muito mais força para empurrar do que uma caixa mais leve. A caixa mais pesada exige de você maior tração, exige de você maior força, enquanto a mais leve precisa de menos força para você conseguir fazer o empurrão, né? Conseguir mover esta caixa. A mesma coisa acontece no dia a dia. Para empurrar um carro, por exemplo, é claro que uma criança deste tamanho vai ter muito mais dificuldade, vai usar muito mais força do que uma pessoa adulta. E é óbvio que mesmo sendo adulto, uma pedra desse tamanho, ele nunca vai conseguir empurrar, precisa de uma máquina mesmo para isso. A fórmula matemática que traduz isso pra gente é essa aqui. F é igual a m vezes A. O que quer dizer? F quer dizer força em quilogramas metros por segundo ao quadrado ou Newton, como você sabe, em homenagem ao Newton mesmo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado e a massa é dada em quilogramas, ok? Então, você tem a força e a aceleração com essa setinha aqui em cima, indicando que elas são vetores, que quer dizer ela tem intensidade. Geralmente não é positiva nem negativa. O sinal que você encontra só quer dizer a orientação, se ela está indo para frente ou para trás, ok? Mas ela não tem sinal no campo matemático que a gente está acostumado a ver. Ela tem uma intensidade. Bom, então vamos lá. Como nós já vimos nos exercícios anteriores, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar os elementos dessa fórmula. Então nós vamos ter M, que indica a massa é dada em quilogramas, nesse caso 30 quilogramas. Então vamos lá, 30 quilogramas. Depois, o que nós precisamos mais? A força, essa força eu não sei, e a aceleração. Essa aceleração aqui está dado como 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui vocês podem reparar que ficou dessa maneira aqui, isso é proposital para vocês. Algumas vezes na internet vocês encontram dessa forma, sem o elevado. Mas normalmente isso aqui significa o elevado, e é claro que na apostila e nas fórmulas, nas provas vão estar com o elevado. Qual seria a fórmula? A fórmula é força é igual a massa vezes a aceleração. O que são essas duas setinhas em cima? Indica que é um vetor, não vai ter sinal negativo. O vetor ele tem direção, ele tem sentido, ele tem constância. Então vamos lá. Força é igual a massa, que é 30, vezes a aceleração, que é 4. Então a força vai ser igual a 120 newtons. Ou você também poderia chamar de 120 quilogramas massa por centímetro quadrado. Nesse segundo problema, a resolução é a mesma, só que os elementos já foram dados aqui. Algumas vezes a gente pega um problema normal e desenha uma figura dessa, tá? Agora, a figura já foi desenhada nesse aqui, a gente separa os elementos que são importantes. A força, massa e a aceleração. Essa etapa, gente, de separar os dados é importante na física. Isso vai facilitar demais você a fazer os cálculos, demais você encontrar as coisas.
O que nós vamos ter aqui? Na força eu desconheço, a massa é 18 quilogramas e a aceleração ela é 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a nossa fórmula? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é igual à massa, que é 18, vezes a aceleração, que é 5. Se você não souber fazer, não tem problema, a gente vai para o rascunho. 18 vezes 5. 8 vezes 5 é 40, vão 4. 5 vezes 1 é 5, com 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós sabemos que a força é igual a 90 newtons. Não precisa nada mais além disso daqui. E esse símbolozinho aqui, ó, essa setinha que eu tô botando em cima, nem sempre ela é cobrada. Você pode deixar de fora na resolução, na maior parte das resoluções. Nesse exemplo, nós vamos ter o quê? Foi utilizada uma força de 300 newtons para mover um objeto de 15 kg de massa. Determine qual foi a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Não há necessidade, mas para vocês verem, eu vou botar aqui um chão, vou desenhar aqui um objeto, tá ok? E vou fazer as marcações. A força é de 300 newton e a massa dele é de 15 quilogramas. Como eu falei, você pode fazer o desenho para representar. Claro que o fundamental é que você saiba separar massa, força e a aceleração. Lembrando que a aceleração e a força são vetores. Então, a massa é de 15 quilos. A força, eu sei que ela foi usada como 300 newtons. E a aceleração é o que eu não sei, isso eu quero calcular. Qual foi a minha fórmula? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é de 300, a massa é de 15 e a aceleração permanece como a aceleração mesmo. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar trocando de lado o 15, ok? Então você vai ter 300 dividido por 15 é igual à aceleração. Professor, mas a letra não tinha que estar do lado oposto? A letra sempre aparece do lado esquerdo, mas por quê? Por gosto de quem resolve. Então, como eu não tenho essa preocupação, eu vou deixar desse jeito e só vou inverter aqui na parte de baixo. Na parte final é que eu vou escrever o contrário, tá ok? Essa conta aqui até que é bem fácil de resolver. Percebam, nós temos aqui, ó, com muita facilidade o 30 e o 15. Então eu consigo dividir 30 dividido por 15 é 2 e é só acrescentar o zero que eu não usei. E qual é a unidade de medida da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!